Pessoal, bom domingo, NB. Um ótimo domingo para todos nós. Aqui estou novamente para conversarmos. Já vinha há algum tempo que as pessoas estavam me pedindo para falar sobre ansiedade. Eu estava me furtando um pouco de falar esse assunto, porque eu achei que já está assim, bastante discutido. Inclusive agora com essa série que está tendo do Dr. Drauzio Varella, lá no Fantástico, né, na Globo, eu aconselho a quem tiver interessado no tema a assistir, porque pelo que eu vi da série, ela é bastante esclarecedora. Ela é uma série com uma duração boa e muitas explicações. Também Dr. Drauzio, como médico, né, tem muito conhecimento e ele está passando de uma forma simples essa questão da ansiedade. Mas, paralelo com essa questão da ansiedade, aí também me falaram, então fale sobre insônia. Aí eu parei e pensei assim, eu vou falar desse tema. Uma vez que insônia e ansiedade, de alguma forma, elas estão interligadas. Então, eu quero aqui abrir um parêntese só para dizer o seguinte, que não vai dar para eu fazer uma explanação, falar tanto assim da questão da ansiedade. Mas, por outro lado, eu vou tentar fazer com que vocês entendam como é que isso se processa conosco, né, no nosso organismo. Ansiedade, ela na verdade não é exatamente uma coisa má. Todos nós precisamos ter algum nível de ansiedade, porque se a gente não tivesse nível nenhum, a gente ficava paradão, não ia ter, a gente não ia ter a ação para nos defendermos de quando qualquer perigo iminente, qualquer perigo surgisse na nossa frente. Isso é uma coisa que vem desde que o homem é homem, o homem das cavernas, depois foi evoluindo, e aí as causas da nossa ansiedade foram mudando, logicamente, né? Porque naquela época era uma questão da caça, da pesca, de juntar o clã para poder, então, defender-se contra os animais, e que você também precisava inventar instrumentos e coisa por aí vai. Com o passar do tempo, com a sociedade sendo modificada, essa ansiedade foi mudando, porém, ela ainda é quem aciona o medo, porque o medo, ele nada mais é do que um gatilho para que a gente se prepare para se defender. Todos os animais têm esse tipo de atitude, né? Se você, por exemplo, vai andando e do nada lhe surge um leão na sua frente, a sua tendência é você, na mesma hora, acionar esse medo. Você tem medo daquele animal, que você sabe que ele é um predador, que ele vai lhe atacar, principalmente se ele estiver com fome. Você é um excelente prato para ele, né? Então, esse medo vai gerar uma série de modificações no seu corpo, nas questões bioquímicas do seu corpo, que vai fazer com que você se prepare ou para fugir ou para enfrentar, porque são as duas reações que nós temos. Os animais têm, ou foge ou enfrenta. Bem, mas o que vem a ser a ansiedade? Ansiedade doentia, que eu digo, não necessariamente doentia, mas não uma ansiedade saudável. É quando você começa a reagir a estímulos que não são compatíveis com a sua reação. Ou seja, você não se concentra, por exemplo, no aqui e no agora. Você está aqui, mas o seu pensamento já está projetando coisas, e geralmente coisas meio pesadas, meio difíceis, né, para lá na frente. Então você não consegue viver aqui, você está sempre lá adiante, né? Você tem um medo, e é um medo que ele não se baseia nos fatos, ele se baseia no que a sua mente
projeta, no que a sua mente cria. E aí você passa a reagir a essa criação da sua mente. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, é que essas reações são desde reações bioquímicas até reações de outras montas, assim, emocionais, de você ficar, de certa forma, ali paralisa, né? Mas antes de você dizer que você tem uma síndrome de ansiedade, que você tem um problema de ansiedade, eu creio que precisa ser feito todos os exames orgânicos com o médico para que ele busque ver seu organismo, se está tudo correto, se está tudo dentro das taxas direitinho, para poder chegar à conclusão de se você tem alguma enfermidade, que essa enfermidade pode estar causando essa ansiedade, ou se você simplesmente está se projetando e fazendo com que isso aconteça. Por que eu falei da questão da insônia que tem a ver? Porque um dos sintomas do ansioso é justamente a falta do sono, a insônia. Você não é nem uma questão de falta de sono. Muitas vezes ele tem sono, ele está morto de cansado, mas ele não consegue relaxar. Se ele não consegue relaxar, ele não consegue dormir. Ou às vezes ele até dá aquela dormida, mas é uma dormida superficial, que não entra naquelas fases do sono em que realmente o seu organismo precisa para se refazer. Então, através dessa ansiedade, você pode desenvolver fobias. O que são fobias? São medos irracionais. Você tem medo de alguma coisa que, para qualquer outra pessoa, olha e vê que a proporção entre aquilo ali e o medo que você tem é extremamente irracional. As pessoas, por exemplo, que têm medo de barata, se você olhar, a barata é um bichinho desse tamanho, tá lá. Ela pode não ser muito bonitinha, etc e tal, mas tem pessoas que têm pavor. Só de você falar numa barata, elas já estão quase que correndo, elas já estão suando, elas já estão desesperadas. São medos que a pessoa, muitas vezes, não quer nem ao menos ver a imagem daquilo ali, né? Então, essas fobias são desencadeadas pela essa ansiedade, por esse medo excessivo que você tem. E eu aconselho o seguinte, nos casos de fobia, não só fobia, mas nas outros tipos de ansiedade também, né? A síndrome do pânico, são vários tipos que você pode desenvolver. Então, eu acredito que você precise do médico, porque ele precisa ver essa sua parte orgânica, ele precisa ver essa parte bioquímica, ele pode precisar passar medicamentos para você ter um certo controle, e também você procure o psicólogo. Em linhas gerais, outros aconselhamentos são o seguinte: você precisa fazer exercícios físicos, você precisa estar ativo, porque o corpo ativo, ele próprio libera hormônios, que esses hormônios vão lhe retirar um pouco ou totalmente, depende do seu grau de ansiedade, dessa situação que você está passando. Então, veja, é aquilo que eu disse no começo, não é que a ansiedade em si seja ruim, ela é necessária, um pouco. Tudo é uma questão do quanto você está ansioso ou não. É a velha história, né? Que o que pode curar também pode prejudicar. É tudo uma questão de grau, de limite. E essas coisas é que a gente às vezes tem dificuldade de dosar. Eu sei que praticamente a maioria das pessoas estão ansiosas, porque esse mês este ano de 2020 foi um tapa na cara de todo mundo. Nós não esperávamos por uma pandemia. Nós não esperávamos que um vírus, algo que a gente não consegue nem ver, que é algo visto por um microscópio e que a gente não estava nem se lembrando dele, ele foi se lembrar tanto da gente e que ele causa tanto estrago, né? Então fica muito difícil, porque com a questão da pandemia, você tem que mudar seus hábitos. E a mudança dos hábitos não é uma coisa assim, simples.
Mas só que com a questão da pandemia, está sendo exigido que essa mudança seja assim, para me proteger, para lhe proteger, para que todos fiquem um pouco mais protegidos e que essa situação passe da melhor maneira possível. Então, nesse momento, a ansiedade ela está num nível altíssimo, porque se aqui no Brasil as pessoas já são ansiosas, imagine numa situação de pandemia, numa situação mundial, em algo que você perde o controle, porque tudo isso também tem a ver com a sensação de perda do controle. Eu disse a sensação porque na realidade nós não temos controle de nada, só que a gente botou na cabeça da gente que a gente tem. Então se a gente botou na cabeça que tem, tudo bem. Mas aí quando a situação mostra por A mais B, quando a situação joga na cara da gente, você não tem controle de nada e você está correndo risco, então a coisa fica bem difícil. Então, gente, o que eu quero dizer é isso, é que vocês precisam procurar ajuda médica, ajuda psicológica, vocês precisam também se ajudar na medida em que vocês façam exercícios, na medida em que vocês tenham uma boa alimentação, porque nós somos o que nós comemos. Não é comer somente, é comer o que é bom, o que dá energia, o que dá vigor ao nosso organismo, certo? Então, eu creio que foi superficial, eu reconheço, mas até eu posso voltar a discutir algumas coisas do tema em outros domingos, se vocês acharem pertinente, né? Se vocês acharem que vale a pena a gente ir um pouco mais adiante. Então, por hoje eu fico com isso aí e é isso aí, viu, Naldo? Fica com você. Pega lá e nada de ansiedade, nada de estresse, zen total.